Conheça o Claro Clube, programa de fidelidade da Claro, disponível para clientes pós, controle e internet. No Claro Clube, quanto mais você usa os serviços, mais pontos acumula para trocar por prêmios. Além disso, tem diversas vantagens dos parceiros do programa. Participe das promoções e ainda tem atendimento exclusivo. Saiba como funciona. A Claro explica os benefícios do Claro Clube, um programa de relacionamento cheio de vantagens. A cada R$1 pago da fatura, você recebe até 1,5 ponto para trocar por aparelhos ou serviços Claro. E você ainda pode aumentar a sua pontuação se cadastrando no débito automático e na fatura digital. Você também aproveita descontos na 99 Táxis, no Grubster e em diversos sites de compras online. Sem falar no atendimento diferenciado. Junte-se agora ao Claro Clube. Claro, vem ser gigante. Claro, você merece o novo. Procure o Espaço Claro mais perto de você. Na Avenida Alberto Torres, número 42, ou então no Shopping Boulevard. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Totalmente Mãe. Na semana passada nós estávamos falando sobre psiquiatria infantil e hoje nós ainda vamos continuar nesse tema, aproveitando a presença do Dr. Leonardo Duarte aqui. Nós encerramos o programa na semana passada falando sobre autismo, mas como o tempo foi escasso para tanto conhecimento, a gente voltou com o tema hoje aqui. Aqui com o Dr. Leonardo Duarte, ele que é psiquiatra infantil e também médico do Corpo de Bombeiros. Dr. Leonardo, nós estávamos falando que o autismo é uma tríade, né? Então, volta de novo para o pessoal que não pegou o programa da semana passada para eles começarem a entender um pouquinho melhor. Na verdade, a gente precisa, para o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, é importante você ter um prejuízo na qualidade, né, de 3 aspectos fundamentais. Né? Um atraso na linguagem verbal, na aquisição dos marcos que você ganha, assim, com 1 ano e meio, até 1 ano e meio eu preciso falar palavras isoladas, até 2 anos eu tenho que completar a frase, ou seja, existe esse atraso no marco verbal, de ganho verbal, mas também com prejuízo de atraso de linguagem não verbal, né, que são os gestos, a nossa postura corporal que complementa o atraso, a nossa forma de conversar, de linguagem. Além disso, é um padrão de comportamento próprio, repetitivo, que muitas pessoas falam do ficar girando sobre o próprio corpo, mas não, é um padrão também de comportamento de ideia, de só pensar num tipo de coisa, só ter um determinado tipo de gosto, né? E associado a uma dificuldade de interação social e de se colocar no lugar do outro, de engajamento social. Veja que a gente não falou de deficiência cognitiva propriamente dita, né? Que eu acho que é o maior medo na hora que uma mãe se depara com um filho com autismo, seja ele em qualquer idade, acha que o filho vai ter algum comprometimento. Alguns estudos variam na infância e adolescência, principalmente até a fase escolar, em torno de 40%, alguns estudos 60%, de 40% a 60% do autismo, ele cursa com algum grau de deficiência cognitiva. O que é fácil a gente entender, porque, por exemplo, se eu tenho dificuldade de me colocar no seu lugar, se eu tenho dificuldade de interpretar o que você me fala, talvez eu tenha dificuldade de alguns tipos de aprendizado. Se eu tenho um comportamento muito próprio, muito específico em sala de aula, por exemplo, talvez eu tenha dificuldade de aprender, e essa pode ser a raiz de muita dificuldade de aprendizado, mas não necessariamente isso é presente. E a gente sabe que quanto maior a dificuldade cognitiva ou a deficiência cognitiva associada ao autismo, aí sim o autismo considerado mais grave, propriamente dito. Porque é um autismo que você precisa de um apoio ainda maior, de um maior apoio escolar, de mais psicoterapia, mais psicopedagogia, mais terapia ocupacional, mas é importante que as pessoas saibam assim, que não é uma condição própria do autismo. A criança, o autista, ele pode ter um cognitivo normal, um desenvolvimento normal. E eu ia te perguntar também, o autismo, quando ele é considerado leve, por exemplo,
ele se permanece leve, ou então uma criança ou então um adolescente que foi diagnosticado com autismo leve, esse autismo ele pode evoluir no decorrer da idade ou então no decorrer da vida em si? A evolução da doença em si, ela não é um transtorno que vai se agravando, não é isso. O que é importante que a gente entenda é que cada fase da nossa vida a gente precisa de alguns atributos. E aí a deficiência desses atributos, por exemplo, talvez uma dificuldade de interação social na fase pré-escolar, na fase escolar dificulte muito o meu relacionamento em sala de aula e isso prejudique posteriormente na adolescência o ganho de algumas atribuições que me permitam competir de igual para igual, me relacionar de igual para igual. Então, depende muito, e aí vou te falar uma coisa que é assim, o que melhora, não melhora, o que diminui a gravidade do autismo é o início precoce das terapias. Quanto mais cedo você começa o tratamento psicoterápico, fonoaudiológico, muito mais importante do que remédio. Porque isso é muito bom, o remédio para o autismo, e nós temos basicamente 2 remédios que mundialmente são utilizados para o autismo, que é o aripiprazol e a risperidona, eles só são utilizados para o controle da agressividade quando presente, da agitação psicomotora quando presente e que, além disso, leva a algum prejuízo. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um pacientezinho no Rio que ele era extremamente agitado quando os pais moravam no apartamento e a mãe ficava o tempo todo para ele, um autista, cuidado, você vai tombar isso, me ajuda. Quando eles se mudaram para uma casa que nem era maior, aquela diminuição da pressão dele ter que poder quebrar as coisas no ambiente, acabou a agitação dele. Entende? Então, assim, quando essa agitação, ou essa agressividade, que pode ocorrer, porque se eu sou inflexível, uma das características da inflexibilidade desse comportamento repetitivo na pré-escolar, às vezes se manifesta com uma agressividade. O autismo, olha só, a agressividade é uma manifestação desse comportamento inflexível. Eu quero a bola, a mãe não dá a bola, eu quero a bola, não dou a bola. E a minha agressividade, o meu comportamento daquela negativa, que é normal para o pré-escolar, ela é desproporcional. E aí essa agressividade é uma manifestação desse comportamento repetitivo. Deu para você entender? Foi muito confuso? Não, foi perfeito. E aí, se essa agressividade ela é prejudicial para o convívio familiar, para o equilíbrio familiar, para o convívio na escola, o convívio com outras crianças, o convívio social. Quando eu vou levar meu filho num shopping, eu vou levar meu filho numa festa e isso prejudica ele, eu sofro, ele sofre com isso. E até ele sofre, né? Porque na verdade a gente tem que tratar muito, lógico, a família também, mas principalmente a criança. Então, assim, aí é indicado o remédio. Fora isso, o tratamento fonoaudiológico precoce, que eu vou te falar uma coisa importante, o diagnóstico, eu falei que no programa passado, né, que é feito às vezes com 1 ano e meio, 2 anos, e a principal motivo que leva o pai ou a mãe levar uma criança na busca de uma suspeita de autismo é o atraso de linguagem verbal, indiscutivelmente. Nossa, ele já tem 2 anos e meio, 3 anos e ele não fala. E aí a gente vai ter que entender se é um atraso só verbal ou não, se tem todas as outras características comportamentais que vão definir o autismo propriamente dito. E aí eu te falo que o tratamento fonoaudiológico precoce, ele é fundamental. A psicoterapia precoce é fundamental. E aí eu respondo aquela pergunta sua, quer dizer, se eu faço uma terapia precoce, multidisciplinar, eu diminuo o prejuízo posterior. E aí a gravidade não é tão grande assim, né? Eu estou esquecendo de falar de um profissional que é extremamente importante, que é a psicopedagogia, que também é fundamental, porque às vezes eu não tenho uma dificuldade cognitiva, mas eu tenho um modo de entender, um modo de funcionar em relação inflexível, próprio do transtorno, e que aí eu preciso de uma alternativa, eu preciso de um profissional que me ensine ou que ensine a família como lidar com essa inflexibilidade. Aí ele continua tendo o processo de aquisição normal, entendeu? Perfeito, Leonardo, como sempre. Gente, olha só, vou deixar vocês com mais um recadinho, da Claro, e no próximo bloco a gente volta ainda falando sobre autismo. Não sai daí. Falar ilimitado e usar a sua internet no exterior como você usa no Brasil, isso é novo. Navegue com a internet do seu plano no exterior sem preocupações. Receba ligações de qualquer parte do mundo, ligue para o Brasil e para telefones do país em que estiver visitando.
Isso é Passaporte Américas, que só clientes Claro têm. Procure Espaço Claro mais pertinho de você, na Avenida Alberto Torres, número 42, ou então no Shopping Boulevard.